Vamos falar sobre os conflitos lá no Oriente Médio, porque o governo de Israel confirmou a morte de um chefe do Hezbollah após uma nova ofensiva lá no Líbano. O Luca Bassani, o nosso correspondente, vai trazer todos os detalhes aqui do nosso 3 em 1. Luca, ele era inclusive responsável por chefiar uma unidade do grupo extremista lá no sul do país, né? Traz esses detalhes pra gente. Uma boa tarde, meu amigo. Uma boa tarde também a você, Cássio, a todos que nos acompanham. De fato, o grupo terrorista Hezbollah, ele ocupa parcelas específicas dentro do território libanês. Primeiro, a região sul da capital Beirute, o distrito de Darrié, que também foi bastante atingido desde o começo dessa guerra. Também o Vale do Bekaa, uma região histórica que até tem muitos laços com os libaneses brasileiros. E, por fim, o sul do Líbano, que também tem a presença forte do Hezbollah, tanto na cidade de Sidom quanto de Tiro, né? Ambos os israelenses, em todos esses casos, os israelenses conseguiram comandar essa unidade que, de fato, desmantelou o Hezbollah pelo sul do Líbano. A principal liderança que foi decapitada dessa vez foi Abu Hussein Ragheb, que era também chefe de uma inteligência responsável por ataques que aconteciam no norte de Israel durante os últimos anos, principalmente após a guerra que se iniciou contra o Estado de Israel em 2024. Essa guerra que também teve um processo de cessar-fogo que foi quebrado depois do início dos conflitos no Oriente Médio mais recentemente. Infelizmente, já são mais de 100 pessoas mortas no Líbano desde o começo desse conflito, um dos países que também sofre não só com os bombardeios, não só com a guerra aérea, mas também com a guerra de infantaria, já que Israel tomou posições ao sul do rio Litani e tem realizado operações também terrestres dentro do país, que desde 1975, quando há o início da Guerra Civil Libanesa, se vê sempre no meio desses diversos conflitos civis ou com outras nações e não consegue, de fato, se recuperar economicamente perante os seus vizinhos, que sempre acabam também invadindo seu território, seja a Síria, seja Israel. O presidente do país, Joseph Aoun, pediu o auxílio da França, a antiga força colonial do país, para que possa mandar mais blindados. O presidente Emmanuel Macron confirmou esse pedido, mas o fato é que não sabemos quando isso poderá chegar, considerando que a França também está preocupada com seus próprios ativos militares e os libaneses muitas vezes se veem perdidos entre o Hezbollah e o governo central. Lembrando que o Hezbollah, obviamente, é um grupo paramilitar que atua de forma ilegal, principalmente após a decisão do banimento do grupo no início dessa guerra, ou seja, o Hezbollah perdendo força, obviamente com o Irã também perdendo força, sendo um dos principais financiadores, seja ideologicamente, seja militarmente. Ô Luca, vamos trazer mais detalhes também sobre o Irã, porque o novo líder supremo do país descarta qualquer tipo de cessar-fogo e negociação com os Estados Unidos. Isso acaba, de certa forma, elevando as tensões no Oriente. Pois é, Cássio, nós tivemos ontem a eleição através da Assembleia dos Peritos, 88 clérigos, de Mojtaba Khamenei. Ele, que é o segundo filho de Ali Khamenei, de 56 anos, estudou na cidade sagrada dos xiitas de Qom, mas não tem uma credencial religiosa tão importante quanto a sua credencial militar. Afinal, ele, quando jovem, fez parte da Guarda Revolucionária Islâmica e tem fortes contatos dentro desse braço do exército, que é um dos mais importantes do país, e exatamente por isso que muitos atribuem a sua nomeação. Ele disse que neste momento não há espaço para diplomacia, não há espaço para diálogo e muito menos para o cessar-fogo, através também de outros porta-vozes iranianos que estão espalhados pelas embaixadas no mundo. Eles disseram que estão prontos para uma guerra longa e pretendem, através da exaustão econômica dos Estados Unidos, terminar com esse conflito resilientes. Afinal, a estrutura de Estado iraniana continua a mesma, mesmo após a morte do líder supremo, Ali Khamenei, durante o primeiro dia da guerra e também após os fortes bombardeios israelenses e norte-americanos no país durante todo esse período da última semana. Tudo indica que a nomeação de Mojtaba Khamenei significa a continuação de uma retórica anti-ocidental, anti-americana e não aberta ao diálogo, defendendo que a República Islâmica do Irã deve ser uma potência regional, buscando sempre se armar cada vez de forma mais forte, obviamente que contrariando a vontade dos seus vizinhos, que também têm sofrido com esses ataques
durante as últimas semanas. A gente vai acompanhar como que isso se desenrola. Donald Trump disse que foi uma escolha muito equivocada e que não acredita que ele ficará por muito tempo no cargo. O próprio Estado de Israel já disse que ele segue sendo uma espécie de alvo das IDF, né, das Forças de Defesa israelenses, considerando que o objetivo do país é eliminar toda a cadeia de sucessão da República Islâmica para que o regime não consiga se manter de pé. Perfeito, Luca. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes das últimas atualizações em relação também ao conflito lá no Oriente Médio. Bom, gente, quero repercutir também com nossos comentaristas sobre essa questão, até mesmo a reação por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não estava nada feliz com a escolha do filho do Ayatollah Ali Khamenei para suceder, ou seja, para ser o novo líder supremo do Irã. Piperno, eu quero te perguntar porque, querendo ou não, durante esse processo de sucessão que durou cerca de 9 dias, em nenhum momento, pelo menos, o filho de Ali Khamenei apareceu como um grande favorito. Inclusive, tinha uma certa resistência ao nome dele. Mas, se a gente trouxer um pouco desse histórico, o próprio novo líder supremo, ele perdeu o pai, né? Ele perdeu a mãe, ele perdeu a irmã, a esposa, outros familiares. Ou seja, a escolha dele pelo nome dele tem uma representatividade, até mesmo um simbolismo muito grande, como uma espécie de resistência aos Estados Unidos? É claro que tem. Primeiro que, lamento dizer o presidente Trump, mas realmente o Irã não está lá disposto a agradá-lo. Então, se ele não ficou feliz, provavelmente o objetivo do Irã também era esse. O filho do Khamenei, como o Luca Bassani bem explicou, é alguém com trajetória não apenas religiosa, mas também militar. E, além disso, trabalhou perto de cientistas, né, do próprio programa nuclear do Irã. Então, é alguém mais afeito a esse tipo de temas. Provavelmente, ele sabe, enfim, é óbvio que ele sabe que ele é um alvo, cada vez mais, vigiado. Só que isso não é um problema para o Irã. Esse é um erro que se comete com muita frequência aqui no Ocidente. Achar que o fato de eleger um líder do Irã como um alvo para ataques vai, de alguma forma, intimidá-lo. Muito, muito pelo contrário. Essa é uma cultura que exalta demais a imagem dos mártires. Se ele, por acaso, for eliminado, for assassinado na defesa do seu país, ele vai ser martirizado, ele vai ser idolatrado pelo seu povo. E certamente já há mais um monte lá na linha de sucessão. A linha de sucessão no Irã, ela é algo que funciona quase que em escala industrial. Todos eles sabem que são alvos, né? O Alangani, inclusive, né, o próprio desejo por parte dos Estados Unidos era acabar, pelo menos, né, com essa sucessão do regime iraniano, mas, na verdade, todo esse ataque foi um tiro no pé, porque, querendo ou não, a escolha pelo filho de Ali Khamenei mostra uma ideia de continuidade. Eu acredito que os Estados Unidos cometeram um erro de cálculo, porque eles viram a operação na Venezuela, que relativamente foi bem sucedida, né? Então, capturou ali um Maduro, né? A vice assumiu com um diálogo muito mais aberto com os Estados Unidos, e aí isso deu uma certa moral para o Trump falar, opa, peraí, então eu vou seguir agora com o Irã, acreditando que um bombardeio aéreo e matando as lideranças, né, com aquela coordenação com o Serviço de Inteligência de Israel e tal, pudesse levar a uma revolta civil, e aí iriam tomar o poder dos ayatolás, iam ter uma relação muito mais próxima e simpática com os Estados Unidos. Mas, evidentemente, que isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não havia nenhuma liderança organizada capaz de fazer isso e nem armada também, né? Por quê? Porque os ayatolás continuam também com o poder de fogo, o poder militar. Então, o ponto é esse, você mata, né? Você matou ali alguns ayatolás, vem outros. Aí você mata, vão vir outros, né? Então, veja, olha como que é complicado. E aí só tem um jeito de você derrubar o regime sem que haja as forças internas. Porque as forças internas, como eu falei agora há pouco, não tem condições de fazer isso. Qual que seria? O que foi feito no Iraque. Então você manda os seus homens para lá, para daí eles ocuparem o poder, mesmo que de maneira provisória, e depois passar para um grupo iraniano. Foi exatamente assim que foi feito no Iraque. O problema é que uma incursão terrestre
é algo muito complicado. Não é da noite para o dia que você faz, não, vou pegar lá um pessoal e manda. Não é assim. Só para você ter uma ideia, no Iraque, o tempo de preparação para envio de equipamento, de tropas e tudo mais, foi de 9 meses. Ao longo de toda a guerra do Iraque, foram 700 mil americanos para lá. Então não é pouca coisa. Veja, a gente está falando do Iraque, que é uma planície. Agora, e o Irã? O Irã é um país muito mais complicado, montanhoso. Os Estados Unidos já estão numa outra frente, né, dando armamentos ali para a Ucrânia. Então, esse é o grande dilema. Então, assim, você bombardeia, não cai o regime, não tem como ocupar. E agora? O que os Estados Unidos fazem perante desta situação? Ô, Piperno, inclusive a gente já está chegando aí praticamente no 10º dia de conflito e pelo menos a gente não está ali vislumbrando num futuro tão breve ou tão próximo o encerramento, pelo menos o fim desse conflito. Donald Trump deu pelo menos informações dúbias em relação ao prazo da guerra, disse que deve encerrar entre 4 e 5 semanas, depois disse que deve esticar para sempre até onde der, mas a gente sabe o quanto mais demorar esse conflito, mais custoso vai ser politicamente e também geopoliticamente para Trump. Aí você falou do custo político. Internamente, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, crescem, claro, as contestações. Eu acabei de mandar aqui para a nossa equipe, estava mexendo aqui no celular para isso, um print do editorial de hoje do jornal israelense Haaretz, um jornal tradicionalíssimo em Israel. Um jornal de oposição a Netanyahu, mas um jornal como Folha, Estadão, enfim, um jornal importante. Então, editorial. Enquanto os olhos estão no Irã, exatamente, o terrorismo dos judeus está crescendo na Cisjordânia, West Bank. Aí, eles falam aqui, começa lá o primeiro parágrafo. Israel, por meio aqui está avançando na expulsão gradual de palestinos das suas terras e, fazendo isso, eles podem se tornar responsáveis por cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Veja, isso não é um pronunciamento da Guarda Revolucionária do Irã, é de um jornal israelense, mostrando que a oposição interna cresce. Não é consenso dentro do Estado de Israel que o país tenha que manter essa escalada de guerra já há tanto tempo. Porque o Irã já foi atacado no meio do ano passado. Nós estamos falando de 8 meses atrás. Bom, gente, a gente vai seguir agora, é claro, trazendo outros detalhes, porque é um assunto que gera bastante discussão. A gente sabe que esse prolongamento da guerra e, é claro, todos os conflitos traz um desgaste muito grande interno, porque não há consenso entre a base do governo Trump para fazer o que o Gani falou, essa incursão terrestre. Há um custo muito grande, precisa mover muito, há um custo militar, há um custo político, há um custo geográfico muito grande e que o Trump precisa fazer esse cálculo, colocar na balança. O que dá, o que não dá para fazer. Por isso que é uma guerra com bastante detalhe. O Irã aparece resistindo bastante, ou seja, com a nova liderança deve seguir ainda mais com esse pensamento anti-Ocidente.